Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler neste dia uma mensagem da parte do Senhor que encontra-se aqui no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Neste dia eu quero falar com você a respeito o que fazer quando a crise chega no casamento. O casamento é uma viagem que começa com 2 e pode terminar com 12. Toda viagem sempre começa bem. Primeiro, o começo é cheio de expectativa. Segundo, o começo é cheio de sonhos. Terceiro, o começo é cheio de entusiasmo. Quarto, o começo é cheio de promessas. Quinto, o começo é cheio de esperança. Sexto, o começo é cheio de diálogo. A euforia do começo faz as pessoas falarem. Não existe viagem sem risco, sem a possibilidade do temporal. Sem a possibilidade do temporal. Primeiro, aquela que era uma viagem feita a partir de uma palavra do Senhor, passemos para outra margem. Pode observar aqui no versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Quem falou isso foi o próprio Jesus para os discípulos. Passemos para outra margem. O Senhor estava no barco. O fato de você ter casado na vontade de Deus não lhe isenta de passar por temporais, por crise. O fato do Senhor estar presente não significa que você não terá problemas na viagem. A Bíblia diz: ora, levantou-se grande temporal, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Pode observar no versículo de número 37, ó. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água.
E no versículo 36 fala, ó, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Algumas verdades sobre o temporal que pode atingir o casamento. Pode vir de surpresa. A tempestade é imprescindível, imprevisível. A tempestade é imprevisível. Ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. Pode ser no início, no meio ou no fim. E só sei de uma coisa, ela vai vir. Então, esteja preparado. Apesar de ser imprevisível quanto ao lugar antes que ela venha definitivamente, alguns sinais indicam que ela está chegando. O céu escurece. Ouve-se o barulho de trovões. Os relâmpagos cortam o céu. Por detrás daquela tempestade estava o maior inimigo do casamento. Você sabe quem é? O maior inimigo do casamento? É o diabo. Ele estava por trás dessa tempestade, desse vento. Sua intenção era impedir que ele chegasse ao lugar planejado, o outro lado da margem do rio. Ele estava de um lado e o Mestre Jesus convidou a passar para o outro lado. Sua intenção era impedir que ele chegasse ao lugar planejado. Do outro lado havia alguém que precisava ser alcançado pela graça do Senhor. O homem que seria liberto do outro lado se tornaria um grande evangelista para sua família e várias cidades. Vamos acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Do outro lado da margem, Jesus curou o endemoniado gadareno, que estava acorrentado há vários anos, e ninguém na cidade conseguia soltar as correntes. Amarrava ele com corrente e tudo, mas ele quebrava as correntes com tanta força. Ele dormia nos túmulos, nos cemitérios. Estava aprisionado há muitos anos por Satanás. E Jesus, do outro lado da margem, ia libertar o gadareno das mãos do diabo, das mãos de Satanás. Por isso que veio sobre os discípulos, quando estavam indo para outra margem, aquela grande tempestade, para naufragar, para tentar matar todos que estavam na embarcação. Mas Jesus estava presente. E não aconteceu. Jesus aquietou a tempestade e eles chegaram do outro lado e curou, libertou o endemoniado de Gadareno. O diabo sempre fará de tudo para tornar sua viagem um pesadelo. Lembre-se, o mundo espiritual é uma realidade. O apóstolo Paulo disse, não ignoremos os seus ardis. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo do outro lado, o diabo, o nosso adversário, sempre fará de tudo para tornar sua viagem um pesadelo. Você sai para trabalhar, mas não sabe se volta. Você faz uma viagem, sai daqui de São Paulo, vai para Alagoas, vai para o Pernambuco, vai para a Bahia, vai para qualquer estado, para fora do Brasil, mas não sabe se volta. Mas eu quero te dizer uma coisa, o leão, Satanás, ele está ao nosso derredor, como um leão, bramindo, rangindo, querendo nos tragar. Mas ao nosso lado está Jesus Cristo. Está o anjo do Senhor para nos guardar, para nos dar livramento. Então,
faz a vontade do Senhor, anda nos caminhos do Senhor. Procura apresentar-te a Deus como um homem, como uma mulher que não tem com que se embaraçar. Não deixa que nenhum embaraço desta vida te distancie dos caminhos do Senhor, mas permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Vale a pena. Tudo aqui neste mundo é passageiro, tudo passa, mas Jesus Cristo, Ele permanece para sempre. Vamos viver eternamente com Cristo. Os temporais servem para, primeiro, para testar a resistência do nosso barco, do nosso casamento. É para isso que serve. Segundo, testar nossa fé na palavra do Senhor. Terceiro, testar nosso amor para com a vida. Quarto, testar o nosso compromisso com a viagem que decidimos fazer com o cônjuge. Né? Você, meu irmão, minha irmã, você decidiu fazer uma viagem com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa. Vá até o fim. O inimigo, Satanás, ele quer que você não chegue ao fim. Ele quer que você termine no meio ou no início, mas não chegue ao fim. Mas Jesus está contigo. Jesus está contigo nessa embarcação. E você vai chegar ao outro lado. Você vai permanecer até o fim. Você vai chegar até o fim, porque Jesus está contigo. Queira o inimigo ou não, você vai chegar até o fim. Permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Quando precisar de ajuda, peça a Deus que Ele te dá. Mas vá até o fim. Jesus está contigo. Quantos casais têm começado bem, mas quando chega no meio, um vai para um lado, outro vai para o outro. É isso que o inimigo quer. Quantos casamentos destruídos. Mas o Senhor quer que eu e você vá até o fim. Permaneça fiel a Ele. Até que a morte nos separe. Não deixe o seu cônjuge, não deixe o seu esposo, a sua esposa por nada. Vá até o fim. Não é fácil, mas Jesus está contigo. Quais são os ventos que podem soprar fortemente, provocando uma tempestade? A crise. Primeiro, o desemprego, a crise financeira. Em 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Vamos ler. 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 1 e o 7. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos casamentos que têm chegado ao fim por conta da crise financeira? Quantos? Não deixa nada disso atingir o teu casamento. Clama por Jesus. Jesus pode livrar-te dessa crise financeira e o teu casamento ir além e você permanecer até o fim. Um acidente sério. Quantos casamentos acabaram, terminaram, porque o marido sofreu um acidente, está de cama, a esposa abandonou, ou vice-versa, a esposa caiu, está enferma na cama, o esposo fugiu, foi embora e deixou a esposa em casa, enferma, doente. Terceiro, um filho rebelde, igual o filho pródigo.
que saiu de casa, pediu a herança ao pai e gastou com as meretrizes, com as mulheres da vida. Quarto, uma doença grave. Jairo, principal da sinagoga, Mateus capítulo 5, versículo 22 e 23, fala sobre essa doença, uma doença grave que a sua filha tinha. Mas Jesus curou. Então, não deixe o seu cônjuge por nada nesta vida. Vá até o fim. Peça ajuda. Peça ajuda ao Mestre. Jesus está nessa embarcação. Jesus está contigo. Roubo, assalto. Depois de lhe roubarem tudo e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Lembra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, o que fizeram? Vamos ler? Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 10, versículo de número 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Sexto, a impotência sexual. Também é uma crise que pode vir e acabar com o casamento. Mas tudo isso não é motivo para você parar no início, no meio, mas ir até o fim. Até o fim. Permaneça firme. Vá até o fim, até que a morte separe. Um filho que nasce com uma deficiência física. No Evangelho de João, de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 1, diz: caminhando Jesus viu um cego de nascença. Quantos casais, né, que nascem filhos e filha deficiente, né? Mas isso não é motivo de você pular fora do barco, de você abandonar o seu cônjuge. Vai em frente, Jesus está contigo. Jesus vai te dar condição para você ir até o fim e não desistir. A morte de um filho. Encontramos uma mãe num cortejo fúnebre, levando o filho para ser enterrado. Ela era viúva e o rapaz era filho único. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 12, fala a respeito desse cortejo fúnebre. A filha da viúva, o filho da viúva de Naim, era seu único filho. Mas Jesus tocou e ele ressuscitou. Não deixa nada, não deixe que nada entre no teu casamento para destruir. Não deixe, vá até o fim. Quando se tem alguém possesso por espírito malignos dentro de casa, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, diz que aquele homem vivia nos túmulos do cemitério. Ninguém podia detê-lo, nem mesmo com grilhões. Ele não dormia, vivia andando de um lado para o outro, gritando. Se feria com pedra. Você já imaginou quando se tem um membro da família vivendo neste estado? Endemoniado, possesso de espírito maligno. Mas seja fiel. Permaneça fiel a Jesus. Vá até o fim. E você receberá galardão. Vá até o fim, até que a morte o separe. O que fazer quando o vento sopra forte no casamento e na família? O que fazer? O que nós devemos, o que eu e você devemos fazer? O que você não deve fazer quando vem o temporal? Primeiro, a blasfemar contra o caráter de Deus. Quem faz isso afunda mais rápido. Então, nunca blasfeme contra o caráter de Deus. Por quê?
quem anda blasfemando, tenha certeza, tenha convicção que a sua embarcação vai naufragar mais rápido. Não blasfeme, vá em frente. Culpar pessoas por aquilo que está acontecendo. Essa atitude aumenta o estresse. Não é hora de dizer, Pedro, João, Felipe, bem que eu tinha dito que essa viagem não daria certo. Então, não culpe ninguém. Não culpe. Peça socorro, peça ajuda ao Mestre. Jesus está contigo na embarcação. E você vai chegar ao outro lado. Ao outro lado. Na outra margem. Do outro lado do rio você vai chegar. Você vai até o fim. Não culpe ninguém. Desistir se deixando vencer pelo medo. Não desista. Não pare. Vá até o fim. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena ir até o fim. Se você chegar até o fim, você vai receber galardão. Você vai receber o prêmio. O corredor, o atleta, ele ganha o prêmio se ele for o primeiro a chegar ali, a passar a linha de chegada. Então, vá até o fim e você vai ganhar também. Tentar resolver tudo com as próprias forças, se achando autossuficiente. Há momentos na vida em que não se consegue ser autossuficiente. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não. Nós somos homens, somos mulheres, somos feitos de carne. Nós dependemos de Deus. Só somos o que somos graças a Deus. Sem Deus nada somos. Sem Deus não podemos chegar a lugar algum. Então nós dependemos de Deus. Saiba de uma coisa. Pular do barco tentando fugir do problema. Geralmente quem faz isso morre, se suicida. Nunca pense em resolver o problema dessa maneira. Querer pular do barco, querer se suicidar. Não faça isso. Em hipótese alguma, não queira nem experimentar. Porque se você fazer isso, se você pular do barco, se você se suicidar, você vai partir, mas sem Jesus. E sem Jesus, você vai viver eternamente sem Cristo. Então vale a pena permanecer fiel. Vale a pena servir ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que você deve fazer quando vem um temporal? Lembrar que a sua viagem está debaixo de uma palavra do Senhor. Foi Jesus quem disse: passemos para o outro lado. Seu casamento é uma aliança testemunhada pelo Senhor. Seu casamento é mais que um contrato, é uma instituição divina. No meio do temporal, não perca de vista aqueles que não viajam com você. No meio do temporal, não perca de vista aqueles que não viajam com você. No meio do temporal, não perca Jesus de vista. No meio da tempestade, no meio das dificuldades, não perca Jesus de vista. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lute com amor pela vida. Não aceite ser vencido, destruído pelo temporal. Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a morte do seu casamento. Esses são indignos aos olhos do Senhor. Até para morrer é preciso dignidade. Peça ajuda. Os discípulos na embarcação, naquele barco, pediram ajuda ao Mestre. Então peça ajuda. Eles os despertaram. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar. Peça ajuda, não tenha vergonha. Peça ajuda ao Mestre. Peça ajuda a Jesus. Não deixe a água entrar na embarcação e vir a naufragar. Antes, quando começar a entrar, peça ajuda.
Peça ajuda a quem pode ajudar. Cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajudam o barco a afundar mais rápido. Peça ajuda a pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. A pessoas que você vê que são homens, que são mulheres de Deus, que têm compromisso com Deus. Não vá pedir ajuda a quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Se você for pedir ajuda para essas pessoas, elas vão te ajudar a naufragar mais rápido. Peça ajuda mesmo que isso pareça que você esteja incomodado. Jesus estava dormindo. Pelo seu casamento e sua família, vá até as últimas consequências. O que está em jogo é algo que não tem preço. É algo muito valioso. É o seu casamento, é a sua família. Você sabe o preço. Peça ajuda sabendo que a solução para a sua crise beneficiará outros barcos. Então peça ajuda. Meu irmão, minha irmã, não largue. Não deixe o seu cônjuge por nada nesta vida. Vá até o fim. Lembra-te, quando você casou com seu esposo, com a sua esposa, o que você falou no altar, diante do Senhor, diante das testemunhas, que mesmo na pobreza, na dor, na tristeza, na alegria, você ia permanecer fiel ao seu cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa, ia ir até o fim. E quantos não têm cumprido esta palavra que foi anunciada ali no altar diante do Senhor e das suas testemunhas? Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Não importa a dificuldade, o problema, a crise que você está passando. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo, Jesus está contigo. E tenha certeza, tenha convicção, você vai chegar do outro lado da margem, porque Jesus está contigo, varão, varoa, valorosa. Soberano e eterno Deus, Pai, não há outro Deus além de Ti. Tu és um Deus, ó Pai, que tudo pode. Tu és um Deus que jamais falhou e jamais falhará. Pai, sem Ti nada somos, mas junto a Ti nós somos mais do que vencedor. Pai, eu te peço neste dia, Senhor, visita todos os casamentos, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, que nenhuma crise financeira, nenhum temporal, nada venha destruir, Pai, esses casamentos, estas famílias, Senhor, em todo o Brasil, em todas as nações, no mundo inteiro. Meu Deus, que o Teu nome seja proclamado em cada cidade, em cada povoado, em cada nação, nos 4 cantos desta terra. Meu Deus, nós estamos vivendo nos últimos dias na face desta terra, mas que ninguém, Senhor, venha naufragar, mas peça ajuda a Ti, Senhor, e vá até o fim. Sirva a Jesus até o fim, vá até o fim, porque vale a pena. Porque quem partir com Jesus vai viver eternamente com Cristo. Então, obrigado por tudo, Senhor. Que essa mensagem possa, Senhor, falar melhor em cada coração. Que o Espírito Santo Consolador toque em cada coração. Obrigado, Jesus. Amém. É tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor.